Bom, então acho que ficou claro que quanto maior sempre a velocidade aqui no duto de admissão, se você tiver um carburador, mais atomizado, mais misturado e vaporizado vai ficar o combustível. Ele tem que estar na temperatura, ao mesmo tempo que o mais baixa possível, ele tem que estar numa temperatura não muito baixa a ponto do combustível se condensar, tá bom? E a velocidade tem que ser a mais alta possível. Para quê? Para você não ter uma situação dessa daqui, ó, combustível só aqui no cantinho, entendeu? Você vai ter que ter o quê? Se for só 3, por exemplo, você vai ter que ter assim, tá? Se for mais, aqui, mais moléculas aqui. Então vai ter que ter uma mistura homogênea, que é o que? É uma mistura por igual. Igual quando uma mulher vai fazer o bolo, que ela não joga os ingredientes ali e coloca no forno, ela fica misturando muito a massa ali para a mistura ficar homogênea. Então, para que você tenha economia de combustível e o melhor rendimento possível, a mistura tem sempre que estar o mais homogênea possível. Para isso você tem que ter o quê? Você tem que ter a máxima velocidade aqui no duto. Então, a válvula de admissão, ela normalmente ela é calculada, o tamanho dela é calculada para que você tenha a máxima velocidade possível. Tá legal? Então, só para você se familiarizar, eu acho que eu já falei nisso, mas a válvula de admissão, se você olhar a câmara de combustão, aqui está a vela, tá? Ela é sempre a válvula maior. Por quê? Porque quando o pistão baixa, você está fazendo um esforço de aspiração. Quando, depois da fase de explosão, a válvula de escapamento abre, o ar que está aqui dentro, além dele já estar muito pressurizado, ele já vai sair pela própria indução ali, porque a área atrás da válvula de escapamento já é uma área mais fria. Então é natural que você vai ter uma zona de baixa pressão aqui na traseira do escapamento, atrás da válvula, né, no coletor de escape. Então você não deve ter as duas válvulas do mesmo tamanho. Tá legal? Então isso daqui é uma coisa que é balanceada, quem define isso é o engenheiro. E quando você vê um babão, um cara que quer fazer uma modificação no motor aí sem saber muito bem o que está fazendo, o que ele faz? Imagina que aqui, isso daqui é um assunto que a gente vai ver melhor no meu vídeo quando eu for fazer o trabalho de otimização do cabeçote, tá bom? Mas você imagina o seguinte, aqui vem e aqui está a válvula. Aí para o cara não tá boa essa válvula. Vários engenheiros da Volkswagen, da Audi, sei lá da onde, da marca do carro que você comprou, fizeram 1 milhão de contas lá para definir que o diâmetro da válvula é tal. Aí o cara falou, não, para todo mundo tem que ser esse, mas para mim tem que ser maior. Aí ele vai na retífica, o cara da retífica tem que ganhar o dinheiro dele, e ele vai fazer o quê? Ele vai colocar uma válvula maior. Então o cara faz o que aqui? O cara faz isso daqui, ó. O cara vai fazer isso daqui. O cara vai fazer isso daqui, ele vai colocar uma válvula gigantesca aqui, vai fazer assim, e vai fazer assim. Adiantou colocar a válvula, o que ele conseguiu? O diâmetro do duto continuou o mesmo, só que aqui pelo aumento que ele criou artificial aqui, ou não, né? Porque aqui eventualmente ele vai ter uma limitação mecânica, ele pode conseguir até uma redução na velocidade do ar. Outra coisa que ele conseguiu enfraquecer foi essa distância aqui, essa parte do cabeçote, a distância entre a válvula de admissão e escapamento. Se ele vai ganhar fluxo ou não é uma outra história que a gente vai ver mais pra frente. Tá bom? Então para não ficar... Chega um momento, por exemplo, se você examinar a câmara de combustão por baixo, vai ter um limite. Por exemplo, o cara fala, não, eu vou aumentar minha válvula de admissão ao máximo, eu vou aumentar minha válvula de admissão ao tamanho máximo, e eu vou de escapamento, e aqui fica a vela, entendeu? Mas você percebe que ainda existem muitas áreas aqui perdidas. Então qual é uma das soluções? Você pode fazer uma câmara de combustão. Eu vou dar um exemplo para vocês, da CB400, motor japonês. Você tem 2 válvulas de admissão e uma válvula de escapamento. Ah, Antonella, a válvula de escapamento agora é maior, você falou que a de admissão era maior. A de admissão é maior, mas aqui você tem 2, uma e 2, entendeu? Então, o fluxo nessas duas, isso aqui vai para um carburador. Tá? Isso daqui vai para um carburador, esses dutos são muito bem feitos. Tá certo? E aqui sai o escapamento. Por que eles colocaram 3? Porque o 3 seria um compromisso ideal. Eles conseguiram melhorar a admissão com 2 válvulas no lugar de uma, porque não havia o espaço.
Elas ficaram mais no cantinho da câmara de combustão, eles conseguiram colocar uma de escapamento no tamanho ideal ali, do que se você fosse colocar uma válvula de admissão gigante, tá bom? Então não é obrigatório você ter 2 ou 4 válvulas. O motor da CB tem aí, desde o final da década de 70, ele tem 3 válvulas, tá legal? Ele tem 3 válvulas. Mas qual seria uma outra configuração comum? Mais para motores com a pretensão esportiva? 4 válvulas, tá bom? 4 válvulas, 2 de admissão e 2 de escapamento. Mas isso é tudo coisas que a gente vai falar antes. O que você consegue aqui? Você consegue aproveitar melhor a área na cabeça do teu pistão. Você tem mais válvulas. E de uma forma ou de outra você acaba perdendo o quê? Você acaba perdendo um pouco da velocidade. Então um motor desse, um motor de 16 válvulas, no caso de um 4 cilindros, é um motor com uma pretensão esportiva. Você vê praticamente, acho que não existe uma moto hoje que não tenha 4 válvulas por cilindro, porque é obrigatório, porque todas as motos têm, são motores de alto desempenho, alto rendimento e precisam realmente ter a melhor respiração possível ali. Um carburador, no caso das mais antigas, ou um corpo de borboleta para cada admissão dessa daqui. Tá legal? Mas antes de eu falar, agora a gente já vai entrar no assunto da câmara de combustão. E a câmara de combustão também é muito importante o desenho dela para definir como que vai ser a queima do combustível. Então você imagina a seguinte situação. Você tem aqui dentro, você quer colocar fogo. Qual que é a forma que você vai garantir que é mais rápida para você colocar fogo em tudo? Você vai colocar aqui no cantinho. Se você colocar aqui no cantinho, vai começar a pegar fogo por aqui e vai demorar muito para pegar fogo aqui. A mesma coisa em qualquer cantinho que você tiver aqui. Onde que seria o lugar ideal? O melhor lugar seria bem no meio, tá? Porque o fogo vai começar a espalhar aqui e a distância daqui para cá vai ser... Você não vai ter um lugar muito distante, você vai ter praticamente todos os pontos na mesma distância para a chama se espalhar. Tá legal? Dá para colocar bem aqui no meio? Não dá. Não dá. Então, uma câmara de combustão clássica é o quê? A vela aqui no meio. A vela aqui no meio. Eu acabei desenhando assim porque já vai facilitar o desenho. Mas você imagina o seguinte, vou desenhar uma outra aqui embaixo só para servir de exemplo. A vela aqui no meio, aí você tem uma válvula de escapamento, uma de admissão, tá? E aqui está a vela. Aqui está a válvula, aqui está a válvula. E o pistão está subindo até aqui. Não demorou muito para as pessoas perceberem que se elas fizessem isso daqui ficar mais arredondado, fizessem com o formato de uma meia esfera, um hemisfério, que é uma meia esfera, se eles fizessem isso, colocassem a vela mais aqui, eles conseguiriam pegar essa válvula e colocar aqui. Aí qual que é a vantagem disso? A vantagem é que você pode aumentar ela para cá e aumentar ela para cá, tá? Então você consegue usar válvulas muito maiores do que se você tiver uma câmara de combustão olhando de lado, tá? Baixinha e quadrada. Então você tem uma hemisférica. Uma câmara de combustão hemisférica. Aí o que você perdeu aqui? Você aumentou o volume dela, mas isso não é problema, porque você vai usar isso daqui num carro sofisticado, num carro de alto rendimento, num carro que você não está preocupado em fazer o pistão mais barato do planeta. Então você faz o quê? Você faz um pistão com uma saliência na cabeça dele, que é conhecido como um pistão cabeçudo. Então você já deve ter visto alguma coisa parecida com isso, tá? Inclusive alguns eles têm até, se você olhar ele de lado assim, esse desenho vai ser meio difícil, mas ele tem até o buraquinho para a válvula, no momento que ela estiver abrindo, naquele cruzamento de válvulas, ela não bater na cabeça do pistão, aqui. Então existe até um rebaixo ali. Então para calcular a taxa de compressão disso daqui, deve ser muito complicado. O que você faz? Teoricamente, só para efeito de curiosidade, vai medir o tamanho do cabeçote, isso daí a gente vai ver como é que você vai... O pessoal fala cubicar o volume da câmara de combustão. Aí você vai entender o seguinte, que você vai subtrair disso todo esse volume aqui. Como é que você vai calcular esse volume? Com o motor desmontado, você abaixa o pistão, já não vai mais ficar no ponto morto superior, que aqui no ponto morto superior ele passaria para cima. Você vai abaixar ele, vai deixar isso daqui rente a parte de cima e vai encher de fluido ou de óleo. Vai medir com uma pipeta ou uma seringa. Você vai medir o volume para explicar isso aqui de uma vez. O cilindro está aqui. O pistão cabeçudo ele sai assim.
Então você vai abaixar ele até aqui e vai deixar ele fazer isso daqui, medindo aqui. Aí o que você vai fazer? Você vai colocar óleo aqui dentro, com uma seringa, e vai marcar quantos ml deu de óleo. Ah, deu 21 centímetros cúbicos de óleo. Então o que você vai fazer? Você mediu tua câmara de combustão. Tua câmara de combustão deu 62, por exemplo. Deu 62. O que você vai fazer? Quando esse pistão estiver aqui em cima, você vai primeiro fazer uma outra conta aqui. Agora eu não vou fazer essa conta, né? Mas você vai calcular esse cilindro, a altura da parte mais alta do... da parte mais alta do pistão até a parte mais baixa. Vai calcular essa altura, vai calcular o volume desse pequeno cilindro parcial, que é só esse cilindro aqui. Aí vai dar, por exemplo, 40, tá? Vai dar 40. Aí você vai descontar desses 40, o quê? Os 21 que você colocou aqui. Vai sobrar o quê? 19. Vai sobrar 19. Você entendeu? Você deixou um pedaço aqui que você queria medir. Aí vai dar 19. Aí desses 19 você vem e desconta aqui. Nossa, quanto que vai dar essa conta? 43, né? Deixa eu colocar o número normal, é que eu tô de lado. Então a câmara de combustão normalmente ela teria 43. Eu acabei me perdendo o foco do que eu queria falar, mas só para ilustrar como é que... Porque eu sei que alguém vai me perguntar, mas como é que vai calcular e tal? É assim que vai calcular. Tá, mas isso aqui é uma conta que você não vai precisar ficar fazendo aí toda semana na sua vida, mesmo que você seja um mecânico. Tá legal? Então, a câmara de combustão considerada ideal seria qual? Seria a hemisférica, tá bom? Porque você consegue ter as válvulas inclinadas. Se você tiver válvulas inclinadas, você pode colocar, ou eventualmente uma necessidade, você pode colocar um comando de válvulas atuando em cada uma, ou você pode colocar um comando de válvula central, atuando com balancinhos, um para cada lado, nas válvulas. Tá legal? Você pode fazer uma configuração assim, mas as válvulas vão trabalhar em ângulo. Por conta desse ângulo você vai ter condições de ter válvulas maiores e a vela vai estar bem centralizada aqui no meio. Tá bom? Qual que é a desvantagem? O custo. Isso daqui é muito mais caro para você fazer do que outras câmaras de combustão mais populares que a gente vai ver no próximo vídeo.